Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar pelas nossas crianças. Close your eyes, please. Pai, nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor, seu nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai querido, nosso Alfa, nosso Ômega, Pai. Aprova o Senhor vencer todos os obstáculos, meu Deus, para a gente estar aqui, nesse dia tão lindo que o Senhor fez para nós, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nós louvamos o seu nome, Pai. Te pedimos perdão por todas as nossas falhas, Pai. Por tudo aquilo que não tem dignificado o seu glorioso nome, o seu santo nome, Pai. Mas nós nos colocamos aqui, meu Deus. Nós nos disponibilizamos a Ti. Nós nos curvamos diante do seu poder e da sua santidade, Pai. Para levar a palavra, meu Deus, para as crianças, que o Senhor possa nos capacitar, Pai, para trazer a espada, meu Deus, para que eles possam ser selados com essa palavra maravilhosa, a verdade que liberta, Pai. Nós te entregamos assim tudo e te agradecemos, ainda te entregamos nossos dízimos, ofertas ao Ministério Infantil, aos nossos irmãos missionários, em qualquer lugar que eles estejam, Pai, que eles sejam abastecidos pela palavra, pelo pão da vida, que é o nosso Jesus, que nada venha faltar, meu Deus, nesses corajosos guerreiros do Senhor, Pai. Nós te entregamos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
As
nos ajuda a te conhecer mais. Porque quando a gente te conhece, a gente sabe que o resto perde valor. Nos ajuda, Senhor, a aprender a descansar em Ti, Senhor Jesus. Igual essa música fala, que uma vez que eu te vi, uma vez que eu te conheci, nada mais nos satisfaz. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequena fé, na nossa fraqueza, a te conhecer mais e poder ver que não há nada como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Será que a gente pode realmente pensar se a gente está vivendo dessa vez? Se uma vez que a gente colocou os nossos olhos no Senhor, nada mais satisfaz e tudo perde o valor. Amém? Podem se assentar. Amém? A paz do Senhor Jesus. Estão felizes? O que Jesus tem feito em sua vida? Você está muito feliz? Você veio aqui para agradecer? Para exaltar o nome do Senhor? De prestá-lo culto? Hoje eu quero falar sobre 2 Coríntios 9, 6, 7. Nós vamos ler essa parte, mas em primeiro lugar eu quero falar aqui que Paulo, ele compara a oferta como uma semente, né? Se você tem uma semente e se você planta uma sementinha, vai nascer pouco, não vai? Se você pega um saquinho e planta o saquinho, você vai colher, ter muitas colheitas, não é verdade? Não é? Vocês estão escutando? Então presta atenção nessa palavra que diz, quando Paulo diz aos Coríntios, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Porque você teve fé, você plantou aquele saquinho e agora você está colhendo uma colheita grande. Se você tiver uma sementinha e colocou aquela sementinha só, você só vai ter o fruto daquela semente, não é verdade? Isso não é lógico? Então Paulo diz também que aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia muito, ele colherá com abundância. Mas fala também que cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você está feliz com a sua vida? Do que Deus está fazendo por você? Mesmo no pouco, o Senhor não tem deixado nos faltar nada, não é verdade? E no muito, nós daremos, Senhor, ofertas e dízimos, né? Conforme a palavra diz, em fidelidade e obediência, para o sustento da obra. Porque a obra não só para aqui. Nós temos os missionários, nós temos, né, a obra de Deus sendo pregada, né, nos 4 cantos da terra, até os confins da terra. E ela é para isso, e nós estamos aqui para isso, para que venha a plantação de Deus venha florescer em todos os lugares, venha o quê? Crescer, né? É isso que precisamos ajudar, né, os irmãos que estão lá fora também, para que eles tenham sustento, porque eles estão pregando, né? Eles tiveram coragem e obedeceram o ID, né? E eles estão lá. E nós estamos aqui orando e também ofertando para que eles possam continuar fazendo a obra de Deus e que a obra de Deus possa crescer para a honra e glória do nome dele. E vocês também serão abençoados, com certeza, né? Então, por isso, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Aí, se vocês quiserem também pagar pelo Zelle o Payball, vocês podem fazer. E vocês já estão liberados para trazer com alegria no coração, tá bom? E eu vou fazer uma oração depois. Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez
que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vamos orar? Pai, estamos aqui felizes por esse louvor tão maravilhoso, Senhor, por essa letra tão maravilhosa que fala aos nossos corações, porque nós descansamos quando confiamos em Ti. Que isso possa estar no coração de cada um, mesmo em lutas, nós não venhamos olhar as lutas e nem as circunstâncias ao nosso redor, mas que nós possamos olhar para o alto, que é Cristo, porque no tempo certo Ele dará resposta à vida de cada um. Por isso, buscai ao Senhor com todo o vosso coração e toda a vossa alma, porque Ele tem cuidado de vós. Muito obrigada, Senhor, por essas ofertas, esses dízimos que foram recolhidos. Que o Senhor derrame bênção sem medida na vida do Teu povo, porque o Teu povo tem clamado por socorro, ó Pai, mas o Senhor é o nosso socorro bem presente, Senhor Deus, e nós Te louvamos. Muito obrigada, que este dinheiro, Senhor, possa ser administrado conforme a Tua vontade, o Teu querer, para a Tua obra, Pai, e que Teu povo possa entender que a Tua obra precisa, que o Senhor não precisa de dinheiro, mas a Tua casa precisa para o sustento do Teu templo, ó Pai. Em nome de Jesus, eu ministro a bênção sobre a vida de cada um e que haja abundância nos celeiros de cada um. Muito obrigada por tudo, eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Se tem uma coisa que eu amo é estar junto com vocês. Eu amo poder ir no small group, eu amo poder ter a oportunidade de a gente poder ir para o retiro, que vai ser daqui a 6 finais de semana. Não sei se você já se inscreveu ou não, mas make sure to do that. Fala com o pastor Paulo, fala com o Kelvin. A gente quer ter um tempo maravilhoso, unidos os irmãos, né? Deus, Ele se alegra quando o povo dele se reúne. Então, eu estou aqui para lembrar vocês. A gente tem um retiro daqui a 6 finais de semana. Continuamos tendo o nosso encontro de jovens. Se você pensa assim, mas eu já passei. A gente precisa de ajuda, gente. A obra do Senhor é grande, a seara é grande, a gente precisa de trabalhadores. Então, se você ainda gostaria de poder ajudar com alguma outra coisa, que nem seja para o culto de jovens, que seja para a igreja, de novo, fala com o pastor Paulo, pastor Áurea. Tenho certeza que eles vão poder alocar vocês muito bem. Amém? E eu queria conhecer vocês que estão nos conhecendo hoje pela primeira vez. Nós temos algum visitante hoje? Opa, temos 2 pessoas, que legal. Qual o nome de vocês? 3 pessoas? Aonde, gente? Quanto? Tem que levantar a mão, senão fica um pouco difícil de adivinhar. Coloca a mão bem para cima, assim, quem é que tá. Isso, e aqui. Então, como é mais gente, eu vou pedir para que as pessoas que estão ao redor possam dar um abraço nelas, né? E nós, como BMC, família BMC, vamos nos levantar e vamos falar: seja bem-vindo em nome de Jesus. Então tá, vou passar então agora para o pastor Paulo. Amém. Nós vamos fazer 2 orações antes de ouvirmos a palavra hoje, que será ministrada pelo meu genro, o Kelvin. Não é? Graças a Deus. Mas nós queremos... Eu estava ouvindo aquele louvor lindo, né, que fala que Ele nos amou. E eu lembrei muito de uma frase que diz assim: o único que podia me julgar e me condenar, me amou. Será que você pode repetir comigo? O único que podia me julgar e condenar, me amou.
Amém? Então, para Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Eu quero fazer um agradecimento especial e uma oração muito especial pelo irmão Dino e sua família, Flávia, Valentina, também está aqui o Mateus com a esposa, a Alana, não é? Eu gostaria de chamá-los aqui à frente, nós vamos orar por vocês, poderiam vir? Por que nós queremos agradecer a Deus pela vida do Dino e pela sua família? Porque quando a gente lembra do Dino, lembra de toda a família, não é? E pode chegar mais aqui um pouquinho. Mateus está aqui, não é? Com a esposa, a Alana. Não, pode ficar aqui mesmo, não tem problema não. Pode ficar aqui em cima. Como dizia meu pai, em riba. Pode ficar aqui em cima mesmo. Não é? O Dino, Flávia, a Valentina está lá em cima. Na classe, já está ficando uma moça, né? Está uma moça linda. E o Mateus e a Alana, né, que estão aqui agora conosco também, com vocês aqui nos Estados Unidos. Por que eu chamei o Dino aqui? Porque o Dino, ele falou que ele estaria reformando todo o piso do nosso refeitório e das salas lá em cima. E isso fica muito dispendioso, muito caro mesmo. Mas ele falou, nós vamos fazer um preço bem especial, eu não vou cobrar a madeira. E arranjamos tudo e Deus nos abençoou, não é? Um dos nossos irmãos falou que daria o plywood, mas, que é o Máximo, que está ali atrás, ele não gosta que eu fale, mas eu estou falando. Máximo, vem aqui também para agradecer você também, né? Compadre. Máximo. Por que eu quero agradecer a Deus? Porque eles falaram assim, nós não queremos cobrar absolutamente nada da igreja. Eles fizeram isso como doação para nós. E isso é uma grande bênção. Uma grande bênção, porque tudo é muito caro, muito difícil, e ficaram 3 semanas, vários trabalhadores dele aqui, porque eu vinha para cá cedo, ficava com eles aqui até terminar o serviço, e não é somente o material, é a mão de obra também e os trabalhadores, que foram muitos, vários dias e várias horas trabalhando. Então, Dino, Flávia, Valentina, Máximo, Mateus, Alana, toda a família, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, não é? E agradecemos a Deus por esse carinho, esse amor, essa dedicação e por esse presente tão grande para a Brazilian Missionary Church. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida de vocês e pedindo que Deus os abençoe muito. A palavra do Senhor fala assim, todo generoso prosperará. Todo generoso prosperará. Dai e dar-se-vos-á. É assim, não é mesmo? Então vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida desta família que tem sido uma grande bênção para a nossa igreja, para as nossas vidas e para a vida de muitas pessoas que o Senhor sabe. Nós te pedimos agora que o Senhor venha derramar sobre eles a unção do alto, porque a unção quebra, esmiuça e despedaça todo o jugo. Derrama sobre eles, ó Pai, e sobre as suas famílias, a tua bênção, para a glória do teu santo nome. Abençoa o Máximo com a Nayara, as crianças, seu sogro que viajou ontem para o Brasil, sua sogra que aqui ainda está. Que o Senhor abençoe toda essa família também, com toda sorte de bênçãos para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, sabendo que o Senhor fará sempre na vida deles e na nossa vida, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Abençoa a vida dos teus filhos e abençoa a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Tem um vídeo meu com o Dino boiando lá no Mar Morto. Depois eu vou mandar para vocês verem.
Olha aqui, quando nós fomos a Jerusalém, sabe aonde era a casa de Obed-Edom? Obed-Edom, aonde a arca do Senhor ficou por muitos anos. Um amigo nosso que é Cicerone, não, que é guia lá em Israel, ele comprou aquela região, porque ele é de Israel, ele é israelita, comprou. E lá tem uma sinagoga daquela época, antiga, pequena, ao ar livre. E eu fiz o casamento do Dino e da Flávia lá em Israel, lá no monte, onde era a casa de Obed-Edom. Foi lindo demais, não foi? Nós oramos em português, em inglês, em espanhol e hebraico. Foi maravilhoso ali. Glória a Deus. Eu quero orar também pela vida da Su. Querida, vem aqui à frente também. Vou chamar a Laureci aqui também. Isso. A Su está sendo transferida para trabalhar na Califórnia. É uma pena para nós, não é? Mas nós sabemos que Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e com certeza Ele estará te abençoando em todos os lugares onde você estiver. Amém. E nós estaremos juntos em oração, intercedendo e clamando a Deus pela sua vida. Amém? A Laureci, não é? A nossa cozinheira aqui também com as irmãs, vai estar indo amanhã para o Brasil, vai ficar um mês, misericórdia. Um mês no Brasil, não é? Ana Célia e as crianças estão indo, Ana Célia e as crianças estão indo para o Brasil quando? Sexta-feira. Então vem para a gente orar por vocês também. Vem, Suzana? Você não está indo não? Você vai ficar com o papai, não é? Pois é. Vários irmãos estão viajando, estão fora, alguns estão fora, mas vamos orar para que Deus possa abençoar vocês. A palavra do Senhor fala assim: o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Sempre as pessoas falam assim: a nossa entrada e a nossa saída. Não, Deus estava falando com o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito para entrar na terra prometida. O Senhor guardará a sua saída do Egito e a sua entrada na terra prometida. Então Deus estará guardando a ida de vocês, aonde vocês estiverem, em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela vida das tuas filhas que estarão fazendo essa viagem, ó Pai, a Su, que estará indo para trabalho. Que o Senhor possa guardá-la e livrá-la de todo mal, ó Pai. Que o teu plano, o teu propósito seja cumprido na sua vida. E ela possa ver a tua boa mão sustentando, abençoando em todas as áreas. Fazendo-a próspera em todo o seu trabalho, todo o seu serviço, ó Pai. Abençoa também as tuas filhas que estão indo para o Brasil. Ó Deus, que o Senhor possa levá-los de uma forma especial, guardando-os, livrando-os de todo mal. Que aquele tempo ali no Brasil possa ser um tempo precioso para a honra e glória do teu santo nome. Guarda os que aqui ficarão e guarda a tua igreja e o teu povo. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Su, vamos ficar com muita saudade. Não vamos? Deus abençoe. Deus te abençoe. Vamos ficar com saudade de vocês também. De todos vocês, lógico. Deus abençoe. Você cortou o cabelinho, tá bonitinho. Essa água do Kelvin. Eu quero só fazer mais uma oração, meus irmãos. Eu quero orar para que Deus abençoe os imigrantes que precisam da proteção do Senhor. Amém? E para que Deus tenha misericórdia desta nação, do Brasil, que precisa muito da misericórdia de Deus, e praticamente de todas as nações, mas nós somos brasileiros e nós vivemos aqui nesse país já há muitos anos. Então nós pedimos a Deus a bênção. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós sabemos que para o Senhor não existe absolutamente nada impossível, porque o Senhor é absoluto. O Senhor é o único onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é o único todo-poderoso. Seu nome é El Shaddai.
o Deus absoluto todo-poderoso. E nós te pedimos agora que, por causa do teu amor e da tua misericórdia, abençoa os teus filhos, que precisam da proteção e do livramento teu, Senhor. Livra os teus filhos de passarem por vexames, de passarem por qualquer situação vexosa, qualquer situação embaraçosa, que seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama sobre cada um a tua bênção e a tua provisão e o teu livramento, a tua proteção em todas as áreas. E de uma forma especial, guarda o coração, a mente, a alma e o espírito de cada um. Tira o medo, a preocupação, a perturbação, o estresse, ó Pai, e derrama sobre eles a força do leão de Judá. Que o Senhor possa renovar as suas forças, o seu ânimo, a sua fé e a sua coragem. E que o Senhor dê para cada um a direção clara, exata, do que cada um deve e precisa fazer, em nome de Jesus. Tenha misericórdia desta nação, ó Pai. Tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia de todas as nações. O Senhor disse para nós orarmos por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que possamos viver uma vida mansa e tranquila diante do Senhor, e que o Senhor quer salvar a todos, porque essa é a tua vontade. Em nome de Jesus, ouve o nosso clamor e derrama sobre nós a bênção da paz que excede a todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Vou chamar o Kelvin, meu genro, para estar ministrando a palavra do Senhor. Obrigado. Deus te abençoe, Kelvin. Obrigado. Ricamente. Estão conseguindo me ouvir? Bom dia, igreja. Que saudade de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Fazem alguns meses que eu tenho me dedicado a ser papai. Não sei quantos de vocês sabem. Não sei se deu tempo aí, Júnior, de colocar uma foto, mas quando tiver... Deu tempo? Tá, quando tiver, você me fala. Virei papai fazem 3 meses, ontem fez 3 meses de vida, o Benjamin, e daqui 2 domingos eles vão poder estar aqui com vocês, louvando o Senhor juntos, para vocês conhecerem Ele, sem pegar na mãozinha dele, tá? Sem dar beijo no rosto dele, tá bom? Pode deixar que o papai e a mamãe faz isso por vocês, tá? Mas, brincadeiras à parte, vai ser uma alegria apresentar ele para vocês, apresentar ele para o Senhor. E a gente crê que ele é uma cria aqui da casa, né? Para aqueles que gostam de futebol, é uma cria da casa, né? Vem da base. E agradecer o Dino mais uma vez pela oferta, Dino. Eu tenho certeza que o Benjamin vai usar muito dessa oferta lá em cima, né? E os filhos de muitos de vocês também vão ser abençoados lá em cima, né? Vocês que não têm ainda, terão, e vocês que já têm, já vão aproveitar desde agora, né? Para a gente é um investimento futuro. Você conseguiu, Júnior, colocar a foto aí para mim? Não conseguiu? Não tem problema. Então vai lá no meu Instagram que você vai checar a foto do Ben. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês com o tema alinhando o nosso olhar. O tema da mensagem é alinhando o nosso olhar. Eu vou compartilhar um pouquinho mais de como o Senhor me deu essa palavra para compartilhar com vocês, mas eu queria compartilhar com vocês como funciona a visão de um bebê. Como funciona a visão de um bebê? O bebê no primeiro mês, ele vê tudo embaçado. Tudo embaçado, ele vê só preto e branco, ele fica meio vesguinho. Você falou, misericórdia, fica vesgo não. As avós falavam, né? Se passar um vento, se você ficar ficando vesgo, você vai ficar vesgo para sempre. Vocês lembram disso? Pois entreguei minha idade, tenho 25 anos. Mas as avós costumavam falar isso, né? Se você ficar brincando de ficar vesgo no espelho, quando passar um vento, você vai ficar vesgo. O bebê ele enxerga pouquinho no primeiro mês de vida, pouquinho, enxerga bem embaçado, enxerga só preto e branco. No segundo mês de vida, ele já começa a olhar para algumas coisas, você vê ele te olhando assim, ele consegue fixar o olhar dele em objetos, né, em pessoas. E no terceiro mês, ele começa a finalmente ver cores. Ele começa a ver cores, ele começa a entender mais o que está à volta dele, ele começa a entender as coisas e os objetos à distância. E é muito engraçado perceber essa mudança na visão, esse alinhamento na visão do bebê, né? Eu e Débora, a gente saiu para jantar na sexta-feira e o Ben ficou no restaurante assim, ó. Ficou assim, doido, assim, com tanto de luz e cor diferente, e não ficava quieto, e mexia o bracinho. Mas tudo isso para falar o quão importante é a nossa visão. E trazendo isso para o mundo espiritual, eu quero ler com vocês o texto base de hoje, que está lá em Mateus 6, versículo 22 e 23.
diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Assim, se a luz que está em vocês são trevas, quão grande serão essas trevas? Jesus ele nos ensina como nossos olhos eles são a janela do nosso corpo. Tudo que passa pelos nossos olhos entra no nosso corpo, entra no nosso coração, entra no nosso espírito. E a maneira como a gente olha a vida, a maneira como a gente olha para as outras pessoas, a maneira como a gente olha para Deus, determina se a gente vive na luz ou nas trevas. O nosso olhar, ele pode ter várias lentes diferentes. Você, com o mesmo olhar, o seu mesmo par de olhos, você pode olhar e encarar situações de maneiras completamente diferentes. Imagine como, por exemplo, um fotógrafo. O fotógrafo ele pode usar várias lentes diferentes numa câmera, não é verdade? Ele pode usar uma lente mais expandida, ele pode usar uma lente que tem um zoom melhor. Uma das lentes pode até estar suja, e aí fica meio embaçado. Né? Quantos aqui já tiraram foto com o celular e você fala, nossa, que foto ruim, aí você vai ver a lente estava toda cebosa, misericórdia, aí você limpa o celular rapidinho. E às vezes é assim com os nossos olhos também. Às vezes o tempo vai passando, às vezes a gente vai ficando um pouquinho mais distante de Deus, um pouquinho mais distante da palavra, e a nossa visão começa a ficar um pouquinho embaçada. Nossa visão começa a ficar um pouco suja, a gente começa a perder a perspectiva para que nós fomos criados. Ou às vezes o nosso olhar simplesmente se desvia para coisas que não são coisas de Deus, para coisas que são completamente fúteis, e é muito fácil no mundo onde a gente tem que trabalhar tanto, trabalhar às vezes 8, 10 horas no dia, trabalhar às vezes no final de semana, é muito fácil com que a nossa visão se deturbe daquilo que Deus criou a gente para olhar. Então, antes de eu entrar nos 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês, é muito interessante a gente ver esse exemplo na Bíblia também. Em Números 13, eu não vou ler, mas você pode ler, que é quando Moisés envia os 12 espias para espiar a terra. Moisés envia 12, dos 12, 10 voltam com uma perspectiva completamente negativa, olhando somente os desafios, somente os gigantes que estavam naquela terra, e desanima todo o povo com aquele relato desses 10 espias. Mas desses 12, 2 espias, Josué e Caleb, voltam com uma visão de que Deus pode fazer. Tem os desafios? Tem, mas eles não estão focando no desafio. A lente do olhar deles não está focada no desafio, está focada em como aquela terra é boa e como o Senhor pode dar a vitória para eles. Então a gente vê que, até na Bíblia, a gente tem tantos exemplos de que como a nossa visão pode ser diferente para a mesma situação. Uma mesma situação, às vezes muitas das pessoas têm uma visão negativa. Mas às vezes o Senhor quer que a gente tenha uma visão positiva. Por quê? Porque você é positivista, você tem uma energia boa. Não, meus irmãos, porque nós confiamos em Deus e a gente sabe que tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que o Senhor nos permite passar, até mesmo momentos difíceis, momentos de lutas, são momentos onde o Senhor quer forjar o nosso caráter, são momentos onde o Senhor quer forjar a nossa fé e quer nos fazer melhor. E contar para vocês como que o Senhor deu esse tema para mim compartilhar com vocês, né? Antes da gente entrar nos pontos. Eu fiquei com a Débora e com o Benjamin por 2 meses, antes de vir à igreja a primeira vez. E quando o Ben fez 2 meses, eu voltei a frequentar aqui o culto. E quando eu cheguei, eu confesso para vocês que eu estava um pouco distraído. Confesso para vocês que talvez o meu olhar não estava muito alinhado com o que estava acontecendo. Eu cheguei, eu fiquei um pouco disperso. No momento do louvor, eu me vi às vezes julgando A ou julgando B, entrou no tempo certo, não entrou. Não vou falar quem estava cantando no dia não, tá? Fica tranquilo. E nem vou falar que dia que foi para você voltar lá na live, não. Mas estava com um olhar meio crítico, e aí o Espírito Santo incomodou muito o meu coração. Quantas vezes, meus irmãos, será que a gente chega aqui com o nosso olhar crítico? Julgando como foi a oração das crianças, como foi o louvor, como foi o momento de oferta, como foi os avisos, como foi a palavra. Às vezes a gente chega com um olhar completamente crítico, procurando defeitos aqui, procurando imperfeições ali, sendo que a gente deveria chegar aqui simplesmente para adorar o Senhor e para ouvir a voz dEle. Só que muitas vezes a gente precisa ser relembrado de que a gente precisa alinhar o nosso olhar.
como é que a gente saiu de casa para vir aqui hoje? Só para vir para mais um culto? Só para, deixa eu ver como que vai ser o louvor hoje. Deixa eu ver o que o pastor Paulo vai pregar. Ih, é o Kelvin. Não gosto dele não. Gosto mais do pastor Paulo. O pastor Paulo tem história muito mais legal, tem mesmo. Mas um dia eu vou ter umas histórias legais também. Mas, o que eu estou querendo dizer para vocês é como que você tem chegado aqui na igreja. Qual que tem sido o seu olhar quando você vem para cá? Será que no momento de louvor você fecha os seus olhos e começa a adorar a Deus, independente se o som está baixo, se o som está alto, se o Denis acertou, se o Denis errou, se qualquer pessoa que está aqui acertou ou errou? Será que a gente tem o nosso olhar focado para adorar o Senhor no momento ali do louvor, ou será que a gente está crítico? Será que no momento da oferta a gente está prestando atenção no que está sendo falado? Será que a gente presta atenção nos avisos para saber o que vai ter? Eu sei que muita gente não presta, principalmente sobre o acampamento. Eu já falei 500 vezes tudo, e a pessoa, mas como que é mesmo? Mas o quê? Como que é? Não tem que falar, volta lá na live para você assistir, que eu expliquei tudo direitinho. Mas a nossa mente, meus irmãos, e o nosso olhar fica muito disperso, muito fácil, e a gente precisa nos relembrar a cada momento em focar. Foca. E para que você está aqui nessa manhã? Para ouvir a palavra de Deus. Não importa se eu fale algo que talvez gramaticamente não esteja certo, tem que estar dentro da palavra. Se estiver dentro da palavra, é isso que importa. Não importa se talvez você não gostou, porque talvez aquilo mexeu com você, mas talvez é o Espírito Santo querendo te incomodar. Então que nessa manhã você pare de pensar no almoço, o que você vai fazer depois que você sair daqui, e você pense no agora. O que é que o Senhor quer falar no meu coração? O que é que o Espírito Santo quer falar comigo? Onde é a área na minha vida onde eu preciso alinhar os meus olhos novamente ao Senhor? Eu queria fazer uma oração rapidinho. Jesus, eu te peço que o Senhor use a minha vida aqui para falar com meus irmãos, com a minha família, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que é a sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz, e só ela pode trazer transformação, Jesus. Que nada saia da minha boca que não seja o que vem de Ti, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor abençoe o nosso coração e a nossa mente, para que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu quero refletir sobre 3 direções para onde nosso olhar pode ir. Tá? Primeiro, para nós mesmos. Segundo, para as pessoas. E segundo, para Deus. Então, nosso olhar para nós mesmos, nosso olhar para as pessoas e o nosso olhar para Deus. Vamos começar com como nós olhamos para nós mesmos. Nosso olhar interior, ele é o ponto de partida porque a gente quer falar aqui hoje, tá? Se a gente não consegue nos enxergar na luz da verdade, na identidade que o Senhor nos tem, nós não conseguimos enxergar o próximo como o Senhor quer. Porque primeiro a gente precisa nos enxergar a si mesmo como Deus nos enxerga. E é difícil fazer isso às vezes, porque às vezes, do mesmo jeito que a gente tem um olhar crítico para as pessoas, às vezes a gente tem um olhar muito mais crítico para a gente. Ou às vezes a gente tem um olhar completamente cego para a gente, acha que a gente é ótimo e que só as pessoas têm defeito. De qualquer forma, eu quero ler com vocês aqui o que diz em Mateus 7, do versículo 3 ao versículo 5. Um versículo muito conhecido, mas que é importante que a gente coloque em prática. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não percebe a viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus, ele alerta a gente sobre o risco da gente sempre querer achar um defeito em alguém. E é um risco, viu? Principalmente para a gente que é casado, às vezes, sempre achar alguma coisa ali que a esposa não fez certo, sendo que a gente também erra, tá? Ou com os filhos, ou com os pais, ou com os amigos, a gente sempre está observando e pensando, não gostei disso, isso aí acho que não foi bem não. Isso aí que o pastor Paulo falou, não acho que é bom não. Sendo que a gente primeiro precisa olhar para a gente. Será que a gente está com a vida top, para a gente poder ir lá ajudar o nosso irmão a melhorar? Repara que muitas vezes quando a gente escuta esse versículo nas igrejas, o foco é sempre em tipo assim, você não pode falar nada para o seu irmão porque você também tem erros. Isso é verdade, mas se a gente olhar a última parte do versículo, fala o quê? Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nós podemos sim ajudar o nosso irmão que às vezes
está passando por uma situação, está errando em algo tão óbvio, mas não está vendo. Porém, para a gente fazer isso, primeiramente nós temos que analisar a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Como que eu posso dar um conselho de vida devocional para um irmão se eu não tenho vida devocional? Como que eu posso dar um conselho de vestimentas sobre as roupas que eu uso, principalmente para vocês mulheres, se eu me visto de forma vulgar? Não tem como. E muitas vezes esse texto passa batido, né? Mas a gente precisa olhar primeiro para nós mesmos. E aí depois que nós olhamos para nós mesmos, e nós vemos as falhas que nós temos, nós conseguimos ajudar o nosso irmão. Porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê, eu não sou perfeito. E a gente começa a compreender que o nosso irmão também não é perfeito. Não é verdade? E muitas vezes a gente espera a perfeição do nosso irmão, mas ele não é perfeito, da mesma forma que nós não somos perfeitos. E em Romanos 12:3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmos além do que convém, mas pensem com bom senso, de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensar com bom senso é ter uma avaliação equilibrada de você mesmo. Não é nem pensar que você é o melhor de todos, nem pensar que você é o pior de todos, mas pensar em qual que é a sua identidade com Cristo. Qual é a sua identidade com Cristo? C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que eu coloquei, que diz o seguinte: a humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si mesmo. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Para, gente. Para. Tem pessoa que gosta de se fazer de vítima. Porque ela quer o quê? Ela quer um confete, né? Como dizem. Ela fala, eu não sou bom não, eu sou o pior de todos. Porque ela quer que alguém fale, não, você é bom sim, você é bom. Ou tem pessoas que falam, não, eu sou o melhor. Ninguém é melhor nisso do que eu sou... Calma. Como a gente acabou de ler ali em Romanos, a gente não pode pensar mais de nós mesmos do que convém. A gente tem que ser equilibrado e saber da nossa identidade em Cristo. E onde a gente vê a nossa identidade em Cristo? Nós vamos ler juntos João 1,12, mas não agora, Júnior. Depois a gente coloca. Agora eu quero ler com vocês uma frase do Max Lucado, né? Um escritor muito famoso que diz: Deus nos ama como nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar assim. Ele quer que nós sejamos como Jesus. Ele quer que nós sejamos como Jesus. Então, você não precisa nem pensar muito de você, nem pensar pouco, e nem pensar do jeito que eu nascer, eu vou morrer, e é isso aí. Não, meus irmãos, Deus quer nos transformar a cada dia. E é por isso que nós estamos aqui, não é? Ninguém veio aqui buscar a bênção semanal e bora para a semana. Já consegui meu selinho de que foi na igreja, agora eu vou ser abençoado a semana toda. Não. Nós viemos aqui para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para agradecer pela bondade e fidelidade dEle e para aprender a palavra dEle. Né? Para aprender, não para julgar tudo que está acontecendo ao seu redor. E por isso nós temos que orar da seguinte forma, como diz em Salmos 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem até uma música, né, desse salmo tão bonito. É um salmo tão importante que talvez a gente pode ler todos os dias, para a gente se lembrar de que a gente precisa que o Senhor sonde o nosso coração e nos mostre aonde a gente precisa melhorar. Porque a gente é muito fácil em achar um erro no próximo e às vezes muito negligente em achar aonde a gente precisa melhorar. A gente não pode olhar para nós mesmos como coitadinhos, mas a gente tem que lembrar da nossa identidade em Deus. Então eu quero ler com vocês o que diz a nossa identidade em Deus. João, capítulo 1, versículo 12. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você pecou, você errou, não tem problema. Se arrepende e saiba da sua identidade. Você é filho de Deus. E olha o que diz em Isaías 43:25, Antigo Testamento. Eu sei que muito crente hoje em dia gosta só do Novo Testamento, mas o Antigo Testamento tem lições importantíssimas para a gente. Olha o que o Senhor fala através do profeta Isaías.
Sou eu mesmo, que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Isso, oh glória mesmo, isso é muita alegria. O Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. E por que você lembra, hein? Por que você deixa o diabo ficar soprando na sua cabeça todo dia os seus pecados? Agora, se você está vivendo em pecado, vou te falar que não é o diabo que está soprando no seu ouvido, não. É o Espírito Santo te incomodando. Existe uma diferença em viver em pecado e existe uma diferença em ter pecado no passado. Quando a gente pecou no passado, a gente acabou de ler o que o Senhor fala, que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Então, quando você olhar para você mesmo, quando você se olhar no espelho, não pense, nossa, mas antes de eu conhecer Jesus, antes de eu ter encontro real com Jesus, eu fiz isso e aquilo. O Senhor nunca vai me perdoar. Eu nunca vou esquecer disso. Para, meu irmão. Para, olha para frente. Para de olhar para trás. Quem fica olhando muito para trás não consegue caminhar. Você consegue dirigir um carro olhando só no retrovisor? O que vai acontecer? Você vai bater o carro. Não tem como. Então, quando você está vivendo a sua vida, olhando para você, olhando só para trás, a sua vida não vai para frente. Você vai para o caminho errado, você vai trombar em alguma coisa, porque você está olhando para trás. E o que a gente pode aprender com isso? Sobre olhar para nós mesmos, que é o nosso primeiro ponto. Que um olhar alinhado, um olho bom, como nós lemos em Mateus 6, para si mesmo, ele reconhece os erros. Nós precisamos reconhecer nossos erros. Nós precisamos fazer uma avaliação diária. Chega no fim do dia, avalia o que você fez durante aquele dia, como você tratou as pessoas no seu trabalho, como você tratou a sua esposa, como você tratou o seu esposo, como você tratou os seus amigos, como você tratou os seus pais, como você tratou os seus funcionários, como você tratou o seu patrão. Avalia, mas também descanse na sua identidade de filho amado de Deus. Quando você dormir lá no seu travesseiro, pense, nossa, eu sou um filho amado de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Às vezes a gente esquece, né? A gente começa a viver uma vida de rotina, começa a viver uma vida de cristão que vem aqui só no domingo, esquece da nossa identidade, acha que a nossa identidade é somente se encontrar aqui no domingo. Não, meus irmãos. A nossa identidade em Cristo é diária, e a gente tem que nos lembrar disso. E ter humildade, né? Se você tem algum talento, se você, sei lá, canta bem, prega bem, se você é um excelente líder de célula, faça isso para a glória de Deus. Não faça isso esperando elogios de ninguém. Se você serve bem na porta, se você é a pessoa mais simpática ali recebendo as pessoas, não faça isso para a sua vanglória, faça isso para Deus. E o nosso segundo ponto é, como nós olhamos para o próximo. Como olhamos para o próximo? Quando a gente tem um olhar alinhado sobre nós mesmos, fica mais fácil a gente olhar para o próximo. Porque quando a gente tem um olhar alinhado sobre nós mesmos, a gente percebe que a gente não é perfeito. Então, quando a gente olha para o nosso próximo, a gente consegue olhar para o nosso próximo com misericórdia, com compaixão, com serviço. Né? E um texto muito importante, muito marcante sobre serviço, sobre compaixão, é a parábola do bom samaritano. Ali em Lucas 10, 33 e 34, que diz o seguinte: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve profunda compaixão por ele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e azeite. Depois colocou o homem sobre o seu próprio jumento, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. O bom samaritano, ele teve compaixão, mas ele teve ação também. Às vezes nós temos compaixão das pessoas, mas a gente não tem ação. Às vezes a gente simplesmente sente pena e acaba aí. Ah, que dó. E às vezes tem algo que você pode fazer e você não faz, por às vezes preguiça, ou por às vezes, não, eu não tenho tempo para isso, eu simplesmente não vale a pena. Alguém ajuda, mas eu não vou ajudar não. Não foi assim que o bom samaritano fez. Ele viu e ele agiu. E eu quero ler com vocês um versículo que, hoje em dia, para quem não é cristão, para quem não conhece Jesus, é um versículo que é um absurdo, ali em Filipenses. Coloca para mim, Júnior. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Repara que aqui está falando, cada um cuide da sua vida, mas também cuide da vida dos outros. Não. Não é isso que está falando. Está falando dos interesses. O que são os interesses? As necessidades das outras pessoas. A gente tem que se importar com a gente, com o que a gente precisa, com o que a gente faz, com aquilo que é necessário para a gente, mas a gente precisa também se preocupar e se interessar pela necessidade dos outros. Não se interessar por fofocar da vida dos outros, nem para ficar sabendo o que está acontecendo, o que não está, mas se interessar genuinamente pela pessoa e se preocupar, ajudar. E esse versículo é loucura para as pessoas que não conhecem Jesus. Me preocupar com o outro? Eu não. Eu tenho que me preocupar comigo, e cada um que se vire. Mas não é assim que o Senhor nos ensina a viver. Como que a gente pode colocar isso em prática? Esse olhar para o próximo. Se você vê um visitante aqui na igreja, vai lá acolher esse visitante. Tem coisa melhor do que você chegar num lugar e você ser bem recebido? É muito bom, né? Eu sei que para você que está nos visitando da primeira vez, talvez você ficou um pouquinho sem graça de levantar, mas olha que coisa boa, vem na próxima vez que você não vai precisar levantar. Tá bom? Você já levantou, você já foi apresentado, então você pode vir de novo, porque ninguém vai falar, quem está aqui pela segunda vez? Fique em pé. Não, é só uma vez. Mas como que a gente pode colocar em prática esse olhar de amor ao nosso próximo? Recebe bem um visitante. Vai lá, fala com ele, conversa com ele, vê se tem alguma coisa que você pode ajudar. Quantos aqui se lembram, para aqueles que não nasceram aqui, né? Quantos aqui se lembram dos primeiros dias, das primeiras semanas de quando chegaram aqui na América? Foi fácil? Não foi. Não foi. E às vezes nós temos pessoas que entram aqui nessa porta, que às vezes é a primeira vez delas numa igreja aqui nos Estados Unidos, às vezes é a primeira vez da pessoa, primeira semana da pessoa nos Estados Unidos, a pessoa está assim, totalmente perdida. Não sabe nada, não sabe onde morar, não sabe onde trabalhar, e às vezes a gente pode ajudar, mas eu já ouvi pessoas falarem assim, não, tem que sofrer mesmo, porque é sofrendo que aprende, aí depois dá valor. Ô meus irmãos, é assim que, maldade, é assim que a gente olha para o irmão? Não, vamos tratar nossos irmãos como a gente gostaria de ser tratado, vamos ajudar. Nós somos uma igreja estrangeira, né, aqui nos Estados Unidos, e o nosso papel, um dos nossos papéis principais é receber bem o imigrante. Vamos ajudar, vamos ter compaixão, vamos nos colocar no lugar do outro. Como a gente pode colocar em prática o nosso olhar de amor ao nosso próximo? Dentro de casa. Às vezes numa discussão familiar, às vezes numa desavença, onde você tem discordância entre assuntos. Às vezes parar um pouquinho, refletir, tentar entender o lado da sua esposa, tentar entender o lado do seu esposo, tentar entender o lado dos seus filhos. Às vezes você está com a cabeça muito quente, fala assim, vamos conversar depois? Vamos conversar depois? Porque às vezes, qual que é o nosso problema? É a gente querer resolver tudo de uma vez de cabeça quente. Não dá certo, né? Às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de compaixão, um pouquinho mais de sabedoria e ter empatia para a gente buscar sempre a reconciliação. Como que a gente vai amar o nosso próximo, as pessoas aqui na igreja, as pessoas no nosso trabalho, se a gente não está amando quem está dentro da nossa casa? Como que a gente pode falar que a gente ama a Deus se trata mal a esposa, se trata mal o esposo? A gente fala que ama a Deus que a gente não vê, mas a gente não ama o próximo que a gente vê? Eu sei que muitas vezes a gente entra numa zona de conforto, porque passa tantos anos juntos, passa tanto tempo junto, que fala, eu vou falar mesmo, depois eu peço desculpa e está tudo certo. Não, meus irmãos, palavras elas deixam marcas. Palavras, elas deixam marcas. Então, vigia na hora de falar com a sua esposa, na hora de falar com o seu esposo, na hora de falar com os seus pais, com os seus amigos. Se você está de cabeça quente, prefira conversar depois. É assim que um cristão sábio faz. Tá? É assim que nós devemos fazer. Isso serve para mim também. A gente pode aplicar o nosso amor ao próximo também, servindo. Não apenas observar a necessidade que a gente tem de voluntários aqui, mas realmente se colocando à disposição. Nós precisamos de pessoa para a cozinha, nós precisamos de pessoa para ficar na porta recebendo as pessoas, nós precisamos de pessoas para o louvor, se você tem talento, tá? Please, né, Denis? Se você, né, se o Senhor derramou um talento na sua vida, por favor, nós precisamos, não enterre o seu talento. Tem alguém ligando. Nós precisamos colocar em prática. Então, a gente pode colocar o nosso amor em prática ao próximo, servindo aqui na igreja. Eu queria que levantasse a mão, quantos aqui fazem parte dessa igreja e fazem parte de algum ministério, servem em algum ministério? Pouquinho, hein?
Bem pouquinho, eu diria que 20%. Meus irmãos, vamos trabalhar juntos, meus irmãos. Vamos trabalhar juntos para servir o nosso próximo. A gente pode servir o nosso próximo aqui na igreja também. Tá? Se você não sabe como ajudar, procura o pastor Paulo. Me procura, eu sou líder de jovens, eu sou líder do Ministério de Células, eu posso te ajudar a achar um ministério onde você se encaixa. Temos vários ministérios, tem o Ministério do Connect, tem o Ministério das Mídias Sociais, tem o Ministério da Tradução, tem o Ministério da Mesa de Som, tem o Ministério da Multimídia, tem o Ministério das Crianças, muitos lugares onde podemos servir. Quando a gente olha para o próximo, nós estamos, na verdade, olhando e servindo a Deus. Então, ao olharmos e servirmos ao próximo, estamos, na verdade, olhando e servindo a Deus. Ninguém serve aqui na igreja para o pastor Paulo. Nós servimos para Deus. E é o Senhor que nos dá a recompensa. É o Senhor que nos dá a recompensa. Eu sei que muitas vezes a gente fica cansado no final de semana, porque a vida é difícil. O trabalho é difícil, o trabalho é cansativo. Mas será que nós temos um culto de domingo na semana? Será que um culto de domingo na semana, 1h30 de culto, você não pode servir, você não pode ajudar? Não precisa ser todo domingo. Você vai entrar numa escala, você vai ter tempo ali para servir. Quando a gente serve o nosso próximo, nós estamos, na verdade, servindo a Deus. Se os nossos olhos para o nosso próximo forem bons, ao invés de criticar o nosso próximo, nós vamos perguntar para ele: como é que eu posso te ajudar? Você pode chegar no seu próximo: olha, eu vi que isso está acontecendo. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Eu sei que talvez isso não está indo da forma que você gostaria, mas será que eu posso te ajudar? Tem uma frase de John Stott que fala o seguinte: o amor que não se expressa em ação concreta ao próximo é apenas emoção vazia. O amor que não se expressa em ação concreta ao próximo é apenas uma emoção vazia. É aquilo, né? Eu amo o meu próximo, mas servir, não, preguiça. Ter que chegar mais cedo no domingo, ter que seguir uma escala, quero não. Não compensa. Mas compensa, meus irmãos. Compensa. Um olho bom para o próximo, um olhar bom para o nosso próximo, é um olhar de misericórdia e não de julgamento. E é muito fácil nós termos um olhar de julgamento. Muito fácil. A nossa mente, ela fica sempre procurando alguma coisa para a gente criticar. É só comigo que acontece isso ou não? Com todos nós. Porque a nossa mente é assim. Principalmente, eu sou um pouco perfeccionista e tenho vários toques. Vários. Do ponto de, tipo assim, eu estou num restaurante jantando, tem um quadro torto, eu vou levantar disfarçadamente e vou ajeitar o quadro ali para mim conseguir jantar em paz. Eu sou desses. Ou então ter que sentar de costas pro quadro, porque eu não aguento. Senão eu fico assim no quadro: meu Deus, esse quadro torto, misericórdia. Porque a nossa mente é assim, ela é muito fácil às vezes de julgar as coisas. E em 1 João 4:20 diz o seguinte: se alguém diz, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Acabou, não tem meio termo. Você está aqui nessa manhã, você pensa, você fala, você canta, você adora. Deus, eu te amo, você é tudo para mim. Uma vez que eu coloquei meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, mas odeio o meu irmão. Odeio. Se eu pudesse, estrangulava ele. Dava uma rasteira. Nossa, esse irmão veio para a igreja, ai que saco. Vou até mudar de corredor para nem dar oi para ele. Eu não estou mentindo não, meus irmãos. Isso acontece infelizmente muito. E como que a gente vai amar a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o nosso próximo que a gente vê? Nós precisamos ter um olhar de compaixão para o nosso próximo. Algo que eu gosto muito de compartilhar nas células, com os jovens, com meus amigos, e até coloquei na tela, que é: nós precisamos assumir sempre o melhor do nosso próximo. Mas o problema é que o nosso olhar, quando a gente se sente machucado ou ofendido, é de sempre assumir o pior. Infelizmente, meus irmãos, isso é algo que a gente precisa lutar contra. Lutar mesmo, porque não é fácil. Quando a gente se sente ofendido, quando a gente se sente atacado, quando a gente se sente prejudicado, a nossa mente sempre faz o quê? Ela faz um desenho assim, de que a pessoa fez aquilo para te irritar. Ela fez, acho que tem algum celular tocando.
Tá bom, desculpa, pastor. É o negocinho de diabetes do pastor, tá bom aí? Tá bom o negócio? Tá? Dá uma checada aí, misericórdia. Ah, quer um açúcarzinho? Não, um docinho? Tá bom. Desculpa, pastor, não sabia. Tá vendo? Tem que assumir sempre o melhor. Já assumiu que era o celular, tá vendo? Já assumiu que era o celular, é o negócio lá, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo como é fácil a nossa mente? O exemplo aí, ó, em real time. Pego em flagrante, poderia ser preso aí. Mas vocês estão vendo como a nossa mente é? Acho que Deus faz isso para a gente aprender com a nossa mente. É muito fácil a gente assumir o pior. Olha o pastor recebendo mensagem ali, texting, no meio do culto. Meus irmãos, é muito fácil a gente assumir o pior das pessoas e o diabo, ele ama isso. Sabe por quê? Porque você começa a montar uma história na sua cabeça maluca, uma novela assim, doida. Não, mas a pessoa fez isso porque a intenção dela era fazer isso comigo, para que eu me sentisse assim, para que eu fiz... Às vezes a pessoa só estava num dia mal, falou algo sem pensar, te ofendeu e você está montando assim, uma história de cinema, novela das 8, uma trama terrível, que a pessoa quer o seu mal, quer te destruir, e às vezes falta o quê? Comunicação. Falta comunicação e falta a gente assumir o melhor das pessoas. Alguém te falou algo que você ficou chateado? Fala, a pessoa falou isso, eu fiquei um pouco chateado. Se está te incomodando muito, vai lá na pessoa e fala, olha, você falou isso, isso e isso. Eu não estou falando qual foi a sua intenção, mas eu queria que você soubesse que isso me chateou. Às vezes a pessoa vai pensar, nossa, mas eu nem estava pensando nisso. Eu só estava tendo um dia difícil, eu só estava pensando em outra coisa e acabei soando mal. Mas aí o que o diabo faz nessas situações? Ele aproveita, ele fala, ó, é nessa brecha que eu vou entrar. Porque isso é uma brecha, meus irmãos. Assumir o pior do nosso irmão é uma brecha onde o diabo adora entrar. O irmão não me deu oi, o irmão não falou oi para mim, ele está com raiva de mim. Às vezes a pessoa chegou aqui no culto, você sabe como foi a semana de cada um aqui? Eu não sei. Você sabe o que cada um está passando no seu íntimo? Você sabe quais são as grandes dificuldades? Você sabe como está a saúde de cada um, a vida financeira de cada um, a vida pessoal de cada um? Só o Senhor sabe. Mas a gente assume que está todo mundo com tudo perfeito, com a vida perfeita, que ninguém pode errar, e que se errar contra você é porque te odeia, porque quer seu mal, é porque não quer te ver bem. Precisamos aprender a fechar essas brechas. Isso é uma brecha onde o diabo entra, e a gente precisa fechar essa brecha, a gente precisa assumir o melhor das pessoas, por mais que seja difícil. Tem uma frase de Philip Yancey que é muito marcante, que diz o seguinte: você nunca olhou nos olhos de alguém que não seja profundamente amado por Deus. Talvez aquela pessoa que é mais difícil de você perdoar, que é mais difícil de você estar junto, aquela pessoa é profundamente amada por Deus. E é difícil às vezes entender isso, às vezes a gente entender isso quando a gente está machucado, quando a gente está ferido, quando a gente passa por uma situação difícil. É difícil a gente lembrar disso, mas cada um aqui, cada pessoa que passa pela nossa vida, aquela pessoa é profundamente amada por Deus. Por mais que ela não haja como um cristão, por mais que ela possa ser a pior pessoa de todas, que ela possa ter feito mal para você, a verdade é que aquela pessoa é amada profundamente por Deus. E o terceiro e último ponto, desculpa que eu estou me estendendo, o terceiro e último ponto é como nós olhamos para Deus. Como nós olhamos para Deus. Essa é a lente mais importante que nós precisamos ter. O olhar mais importante, que é o olhar que define todos os outros olhares. Em Hebreus 12:2 diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, fixos, não é fritos não, tá? Tendo os olhos fixos em Jesus. John Stott tem uma frase que diz o seguinte: o olhar fixo em Jesus, ele nos sustenta no presente e nos leva com segurança ao nosso destino eterno. O olhar fixo em Jesus, ele nos sustenta no presente e ele nos leva com segurança ao nosso destino eterno. Porque se nós não temos o nosso olhar fixo em Jesus,
é muito fácil da gente desviar. É muito fácil da gente ir por caminhos onde Deus não tinha traçado para a gente. Às vezes a gente toma umas decisões que podem alterar tanto o nosso futuro sem consultar a Deus. Mudança de cidade, mudança de estado, mudança de trabalho às vezes. Decisões tão importantes que podem alterar tanto o nosso futuro, a gente faz sem fixar nossos olhos em Cristo, sem saber qual é a opinião de Cristo com aquilo. Em Salmo 121, versículo 1 e 2, diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está difícil, meus irmãos? Está passando por uma situação difícil? Alinha os seus olhos para o Senhor. Está passando por um momento onde você não vê uma saída? Alinha os seus olhos ao Senhor. Existe impossível para Deus? Para Deus nada é impossível. Às vezes passamos por situações difíceis porque o Senhor quer nos dar um milagre. É muito bom ter um testemunho, é muito bom ter um milagre, mas há um preço a ser pago para receber o milagre, há um preço a ser pago para receber uma bênção do Senhor às vezes. E eu costumo brincar com a Débora, né? Da gente falar assim: Senhor, eu quero sua bênção, mas não precisa virar testemunho não, viu? Não precisa virar testemunho, não precisa virar um milagre, uma história maravilhosa. Claro que se virar, né, Deus é soberano e tudo é para a honra e glória dele, mas a gente costuma brincar assim, e Deus tem senso de humor, tá? Se você pensa que Deus é quadrado, ele deve dar risada. A equipe do louvor pode subir, que eu já estou terminando. E eu quero que você pense numa ilustração de um alpinista. Pense num alpinista, uma pessoa com aquela mochila bem pesada nas costas, com aqueles, como chama aqueles negocinhos de escalar, alguém sabe? Aqueles ferrinhos que a pessoa vai escalando? Ninguém sabe, né? Ninguém aqui é do esporte, mas tá bom. Esse alpinista, ele não pode ficar olhando para o lado, ele não pode ficar olhando para os pés dele toda hora, ele não pode toda hora ficar olhando para o penhasco, porque senão ele vai se perder do foco dele, que é o topo da montanha. O alpinista, geralmente, ele quer chegar onde? Lá no topo da montanha. Ele não quer andar à toa e ver onde ele vai chegar, não, ele quer chegar no topo da montanha. E qual que é o nosso topo da montanha? Jesus. Pensa com você mesmo agora, reflete. Qual é o topo da montanha para você? O que você considera, eu estou no auge da minha vida? Será que você considera conquistas materiais? Será que você considera um trabalho bom? O seu negócio dá certo? Ou será que você considera: eu estou tendo uma vida boa com Jesus, eu estou tendo um relacionamento bom com Ele, então eu estou vivendo o meu melhor momento, estou olhando para Jesus. E qual que é o nosso topo? É a gente chegar lá no final, seja quando Jesus voltar, que sinceramente, particularmente eu acho que está perto, ou seja quando a gente se encontrar com Ele. Imagina a gente se encontrar com Jesus e Ele falar para a gente: nossa, vou usar meu exemplo, nossa Kelvin, meu exemplo assim, vou usar meu nome só, tá? Nossa Kelvin, você conquistou isso, isso e aquilo, você teve filhos, você teve um bom trabalho, mas eu queria que você tivesse feito isso, isso e isso para a minha obra, e você colocou tudo isso em primeiro lugar, e isso ficou de lado. Pode ser que a gente entre no céu sem ter cumprido o que o Senhor nos chamou, sabia? Pode ser que você viveu uma vida de obediência, mas você não quis seguir o seu chamado profundamente, porque seguir o nosso chamado muitas vezes requer a gente abrir mão de coisas, requer a gente abrir mão de coisas. E abrir mão das coisas é fácil? Não é fácil, mas eu quero chegar nos céus, e eu quero que vocês cheguem nos céus também. E o Senhor fala: servo bom e fiel, aquilo que eu propus para você, você fez, aquilo que eu te chamei para fazer, você fez. E às vezes, quando a gente fala de chamado, existe uma visão deturpada das pessoas que pensam: a chamada é largar tudo e ir para a África. Para algumas pessoas sim, para algumas poucas pessoas sim, mas isso não é para todo mundo. Às vezes o seu chamado é ser próspero financeiramente, abençoar a obra. Às vezes o seu chamado é ser uma excelente mãe, cuidar dos seus filhos e cuidar do seu marido. Agora que eu tive o meu filho Benjamin, como eu admiro vocês, mulheres. Mamães, parabéns.
parabéns. Vocês são incríveis. E vocês que não são mamães, vocês também são tão preciosas e tão inteligentes. O Senhor fez vocês com uma sabedoria que falta pra gente, homem, sabia? Por isso que fala que a mulher é o pescoço ali, né? Ela segura a cabeça. Que senão a gente fica que nem o Benjamin, meu filho, tadinho, que ele não consegue ainda ficar. Porque a gente precisa de uma auxiliadora, uma mulher que seja temente a Deus. E mulheres, parabéns pela força que vocês têm. Parabéns. Para onde a gente vai elevar o nosso olho no momento da dificuldade? Para o Senhor. Como a gente pode alinhar nosso olhar com Deus? Quando começar o seu dia, não vai a primeira coisa pegar no seu celular, não, checar as notícias, checar a rede social. Comece o dia buscando a Deus. Uma simples oração, não precisa orar 5 horas para começar seu dia, não. Começar o dia meio-dia. Comece com uma simples oração: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por levantar bem, por levantar com saúde, obrigado por mais um dia que as suas misericórdias se renovaram e que eu tenho mais uma oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente. Diante de más notícias que você receber, olhe para a soberania de Deus antes de você se desesperar. Quando você receber uma notícia difícil, lembre, para Deus nada é impossível. Só que quando a gente recebe uma notícia difícil, às vezes aquilo bate tão forte na gente que a gente esquece até que é cristão. Fala até: minha Nossa Senhora, e agora? Fica desesperado. E agora? E o Trump? Ai meu Deus, ai meu Deus. Calma, meus irmãos. Você confia em Deus. Eu falei isso a gente teve uma vigília, acho que foi ano passado, né, pastor? Ou no começo desse ano, a gente teve uma vigília e o pastor pediu para mim orar pela imigração. Acho que ele até se arrependeu de ter pedido. Porque eu falei com as pessoas que estavam aqui: você confia em Deus? Todo mundo: eu confio, amém, aleluia. Aí eu falei: você confia em Deus o suficiente de que se Ele te mandar para o Brasil, você vai continuar feliz servindo Ele? É duro, né? É que às vezes a gente fala: Senhor, eu confio em Ti, mas é só até onde as coisas vão da forma que eu quero. Meu irmão, fique tranquilo, não ande com medo. O Senhor é quem está direcionando a sua vida. Seja aqui, seja no Brasil, seja no México, seja no Equador, seja na Europa, seja onde for, se você está debaixo da presença do Senhor, não tem lugar melhor para você estar. Mesmo que você esteja debaixo do governo maravilhoso que está sendo no Brasil. Tá? Vocês entenderam a ironia, né? Como a gente pode ter nosso olhar fixo ao Senhor? Quando a gente chegar aqui no culto, para de reparar as coisas ao seu lado. Para de reparar como o seu irmão está vestido. Para de reparar como está sendo louvor. E feche os seus olhos e comece a adorar a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade. Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou por mais uma semana. Obrigado porque o Senhor me deu mais um dia. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam. Comece a adorar o Senhor. E não tem como você reparar nas coisas quando você está adorando o Senhor. E por que a gente fala muitas vezes: feche os seus olhos? Não é, nossa, é o ritual de fechar o olho agora. Não, é porque quando a gente fecha nossos olhos, a gente se livra das distrações que estão ao nosso redor. A gente foca a nossa visão em Deus, porque o nosso olhar fica a milhão. Vocês sabiam que a gente mexe os nossos olhos mais de 100 mil vezes por dia? 100 mil vezes por dia a gente mexe os nossos olhos. Então olha como é fácil a gente ser pego numa distração. Olha como é fácil a gente olhar: nossa, eu não gostei desse sapato não. Por falar em sapato, eu preciso essa semana fazer isso. Aí você distrai, você vai longe. Tipo assim, o louvor rolando e a sua cabeça indo longe. Nossa, eu preciso resolver isso essa semana. Nossa, e por falar nisso, o que eu vou almoçar, hein? E o louvor lá, a maioria das pessoas adorando. E para aqueles que não sabem, eu toco bateria também nas horas vagas, o que não são muitas. E quando a gente está aqui de cima, a gente repara, não que a gente está aqui para julgar, mas a gente repara a diferença de uma pessoa que tem uma vida com Deus e de uma pessoa que não tem. Meus amados, infelizmente é nítido. Você vê perfeitamente quem está totalmente distraído no momento da oração, quem está no celular, quem não está nem preocupado com o que está acontecendo, e você vê quem está ali rendido aos pés do Senhor.
Por isso que se é difícil para você, como foi difícil para mim no meu primeiro domingo de volta, e o Senhor tocou muito no meu coração e tem trabalhado em mim, feche os olhos. Se está difícil de você focar, se você está com o seu olhar distraído, feche os olhos e comece a focar no que o Senhor quer te falar. Em Salmos 25:15, já estou terminando, diz o seguinte: meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Ou seja, é muito fácil a gente cair ali na armadilha. Fácil, fácil, fácil. Que nem a armadilha que eu falei para vocês, já assumiu o pior. Que nem eu achar que o pastor estava texting no meio do culto. É muito fácil a gente cair na armadilha. Mas quem é que pode nos tirar da armadilha? É só o Senhor. Quantos aqui viram o que aconteceu nessa semana no show lá do Coldplay? Triste, né? Para te dar um contexto, se você não viu, teve o show lá da banda Coldplay e tem aquele Kiss Cam, né? Que é a câmera que vai mostrando os casais se beijando. E aí mostrou um casal. Assim que mostrou o casal ficou desesperado. A mulher virou assim, o cara tipo desmaiou quase, né? Que ele fez, como que é aquela brincadeira? Morto e vivo? Ele, morto e vivo. E aí depois na internet descobriram que aquilo era um caso de traição. Era um CEO de uma empresa e a chefe de RH da mesma empresa, os dois casados traindo seu esposo e sua esposa. Eu sei que a forma que eu falei pode parecer engraçado, mas meus irmãos, isso é muito triste, porque foram duas famílias destruídas ali. Por quê? Por causa de um olhar mau, um olhar de desejo. Tudo começa no nosso olhar, meus irmãos. Homens, cuidado com o seu olhar. Cuidado, mulheres também, viu? Cuidado com o seu olhar. Olhou, gostou, olha de novo não. Fecha o olho, olha para o outro lado. Porque é muito fácil com que os nossos olhos fiquem desalinhados com aquilo que é do caráter do Senhor, que é do caráter de um cristão, que é do caráter de alguém que serve a Deus. Eu falei aqui do caso desse CEO, se na primeira oportunidade que ele achou aquela mulher atraente, se ele tivesse focado os olhos dele no casamento dele, talvez no Senhor não, porque eu não acho que ele é cristão. Se ele tivesse simplesmente focado os olhos dele em quão boa a esposa dele é, que deu 2 filhos para ele, criou, ele não teria feito aquilo. E a palavra do Senhor diz o quê? Em Salmos 25:15, que é só o Senhor que tira nossos pés da armadilha. Meus irmãos, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vamos ficar atentos às armadilhas de Satanás. Às vezes Satanás não tem autorização de Deus para te matar, mas ele quer te destruir. Ele quer te roubar, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar seu casamento, ele quer roubar a sua família, o bem mais precioso que o Senhor nos deu, a nossa família. Agora que eu sou pai, assim, eu fico maravilhado com o amor do Senhor, porque eu olho para o Benjamin e falo: nossa filho, você não tem nem noção o quanto que eu te amo. Todo molinho lá, às vezes fica vesguinho, mas é lindo. E eu falo: filho, você não tem noção tanto que eu te amo. E aí o Espírito Santo começa a falar: imagina o quanto que eu te amo. A gente não consegue imaginar. A gente precisa focar os nossos olhos no Senhor. Para concluir, quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, nossas decisões, as nossas atitudes é cheio de luz, porque nossos olhos são bons. Para concluir, para a gente recapitular um pouquinho do que a gente viu hoje, tem aí, Júnior, os pontos. Olhar para si mesmo com graça gera humildade e liberdade. Quando a gente olha para nós mesmos com graça, a gente tem humildade e a gente tem liberdade, porque a gente sabe que o nosso pecado foi perdoado. Quando a gente olha para o próximo com compaixão, isso gera em nós serviço e reconciliação. Talvez nessa manhã você precisa sair daqui e se reconciliar com alguém, com um parente, com um pai, com uma mãe, com um amigo. Faça isso hoje, não espere para amanhã. Se você precisa se reconciliar com alguém, o tempo é agora. Olhe para as pessoas com um olhar de compaixão. Assuma sempre o melhor das pessoas. E para concluir, olhe para Deus com fé. Olhar para Deus com fé e adoração gera na gente confiança e paz. Confiança e paz.
quando a gente olha para Deus com fé, acreditando que Ele tem nos guiado, quando olhamos para Deus acreditando que mesmo a situação difícil que estamos passando é para a honra e glória dEle, a gente sente paz. E o que é a paz que excede todo entendimento? É a paz que não faz sentido. Você está passando talvez a maior crise da sua vida, talvez ninguém sabe. Talvez ninguém sabe o que você tem passado, mas o Senhor sabe. E Ele quer te dar a paz que excede todo entendimento. E sabe o que nós temos que ser? Nós temos que ser como um farol. Sabe farol que ilumina ali no mar? Como tem ali em Montauk? Um farol, ele ilumina para os barcos poderem ver, para os navios. E ele guia esses navios e esses barcos. Esse farol somos nós. Esses barcos e esses navios são o nosso próximo. Só que o que dá luz para esse farol? É energia. Se esse farol não tiver energia, ele é um farol apagado. A nossa energia é o Senhor. Sem o Senhor, nós somos uma lâmpada apagada. Sem o Senhor, os nossos olhos não são bons. Nós precisamos do Senhor para que Ele alinhe os nossos olhos, para que Ele alinhe o nosso coração ao coração dEle. Será que você pode ficar em pé nesse momento? Antes de eu orar, eu preciso fazer isso como uma responsabilidade de ministro da palavra do Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã que está afastado do Senhor, que você ouviu tudo isso nessa manhã e você pensa, realmente os meus olhos não estão alinhados com o Senhor. Eu estou distante do Senhor, eu conheço o Senhor, eu conheço a verdade, mas eu estou distante. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas é: se você está aqui nessa manhã e você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e colocar os seus olhos fixos nele, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Se você quer aceitar a Jesus, ou se você está distante do Senhor e quer ter os seus olhos alinhados novamente ao Senhor e aquilo que Ele tem para a sua vida, eu queria pedir que você viesse aqui na frente. E se nós não temos ninguém, que nós possamos cuidar do nosso olhar, para que nós não venhamos a cair, meus irmãos. Que nessa manhã a gente saia daqui alinhando o nosso olhar ao Senhor mais uma vez. Lembra que o sucesso na nossa vida não é medido pela nossa vida financeira, não é medido por quantos carros a gente tem, não é medido se a gente tem uma família bonita ou não. O sucesso na nossa vida é nós vivermos com o nosso coração e a nossa mente alinhado com Deus, com aquilo que Ele quer para a nossa vida. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que é viva e eficaz. Te pedimos, Jesus, que o Senhor alinhe os nossos olhos aos olhos do Senhor, que nós possamos olhar para nós mesmos com o olhar que o Senhor nos olha, que nós possamos olhar para o próximo com o olhar que o Senhor olha, e que nós possamos olhar para o Senhor com o olhar de humildade, Pai, com o olhar de dependência, porque tudo que somos, tudo que temos vem de Ti, Senhor. Nós precisamos da sua graça, nós precisamos do seu perdão, nós precisamos do seu renovo, Jesus. E que nesta manhã, Pai, se talvez entramos aqui distraídos, com os nossos olhos olhando para lá e para cá, sem ter um foco em Ti, que a nossa visão venha a ser alinhada novamente ao Senhor, alinhada àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e que venhamos sair daqui, Senhor, cheio da sua graça, cheio da sua misericórdia, e prontos para olhar para o nosso próximo, para nós mesmos e para o Senhor, de acordo com o que a sua palavra diz, Pai. A sua palavra diz que nós somos filhos, a sua palavra diz que nós somos perdoados, então que possamos sair daqui com o nosso coração com paz, com alegria e cheio da sua presença, Senhor. Abençoa o nosso coração e que nós, nesse momento nós possamos te adorar através desse louvor, em nome de Jesus, amém. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos
seu valor. Eu estou aprendendo a estar. Será que você pode orar isso a Ele? Cada dia mais satisfeito em Ti. À medida que Te conheço mais, tudo perde o seu valor, tudo perde o seu valor, tudo perde o seu valor, tudo perde o seu valor. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Você pode dizer amém? Kelvin, você não tem ideia do quanto Deus usou a sua vida hoje. Essa semana eu atendi várias pessoas. E tudo que você pregou era o que elas precisavam ouvir. Elas e nós. Mas eu estou falando de aconselhamento, de atendimento, exatamente tudo. Quem foi aconselhado e quem não foi. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos, e depois olhar para os outros e olhar para Deus. Então, assista essa mensagem umas 1000 vezes. E envie para todas as pessoas que você sabe que será uma grande bênção e libertação na vida delas. Amém, meus amados? Façam isso, porque foi muito claro, muito objetivo, e só não entende quem não quer. Graças a Deus, graças a Deus. Às vezes a pessoa fala: eu quero que o pastor Paulo pregue, mas é importante que outros preguem, para ver que Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Você está feliz? E depois eu quero ver com louvor essa música que tem 2 frases que não estão de acordo com o que a palavra diz. Amém? Aí depois eu vou olhar com vocês e aí a gente vê com o compositor e com o autor. Mas que precisa ser mudada. Precisam ser mudadas. 2 frases. Amém, queridos? Vamos despedir com a bênção apostólica. E perdão pelo meu bip ali, é porque eu ia desligar meu celular. Eu tenho o sensor de açúcar. Não é porque estava alto não, ele estava dizendo: não estou conseguindo ler, porque estava debaixo da minha perna o celular. Aí eu tive que desligar, pôr no off. Amém, queridos? Senhor, leva-nos debaixo da tua proteção. Muito obrigado pela tua palavra e pelo teu conselho tão claro nesta manhã, tão profundo, tão importante para todos nós, a começar pela minha vida. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos realmente saber olhar para nós mesmos, para o nosso próximo e principalmente para o Senhor. Dá-nos uma semana de vitórias. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado e ajuda-nos em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Deus te abençoe ricamente. Amém? Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã.